E agora o metanejo universitário. Então A vamos Tropicália. lá, vai. Vamos levantar essa tag para os assuntos mais comentados deste país. Sim. Hashtag metanejo universitário. Tá bom, outra forma de você interagir com a gente aqui no Morning Show é pelo WhatsApp, 11931171009, é o nosso número no WhatsApp, você manda mensagens pra cá em áudio ou em vídeo. Como a gente aqui no programa vai falar sobre esse livro aqui, ó, que você que nos acompanha pelo portal da PAN, pelo aplicativo, pelo nosso canal no YouTube, tá vendo em minhas mãos, ó. Eu quero fazer a seguinte pergunta aqui, ó. Por que o Brasil é um país atrasado? Quero perguntar pra vocês, quero ouvir o que vocês acham. Qual é o motivo que nos faz tá tão atrás aí na história, né? Tá tão atrasado. Vai lá. Qual é o principal? Rapidinho, seja objetivo, tá certo? Envie sua resposta, daqui a pouco durante o programa a gente ouve. Por que o Brasil é um país atrasado na versão de vocês, queridos ouvintes? Sugestão é pra que seja um motivo só, né? Senão vão mandar áudios com 49 horas. É, né? Seja breve, seja sucinto, objetivo. Inclusive, sempre bom mandar até 30 segundos, que é o que costuma entrar, viu, Edgar? Passou disso, a gente já meio que bloqueia. Tem um filtro aí, Vini? Tem um filtro. Você é censor agora? Não, porque aí dá pra entrar mais. É verdade. Isso tá na moda fica agora. mais dinâmico, fica mais dinâmico. Concordo com você. Então aí, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp dizendo por que, na tua opinião, o Brasil ainda é um país atrasado. Ó, meu Deus. No mais, olha, para ver o Morning Show, como eu já adiantei aqui, você pode assistir a gente pelo aplicativo da PAN, pelo portal jovempanfm.com.br e a gente também transmite diariamente pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Quer mais? Então tá, vai lá no nosso perfil no Facebook, tem conteúdo extra também, além do que acontece nesse cubo multicolorido do Morning Show. Vamos engatar aí já uma segunda marcha, engrenando nessa terça-feira aqui no nosso programa, tratando de vários assuntos. E a gente vai abrir o noticiário falando de um que anda mexendo aí com os humores da população brasileira. Amazônia, insônia do mundo. Vai lá, todo mundo. Insônia do mundo. Eu fui consultar aqui, mas assim, é tipo 26 de setembro, não é dezembro ainda. Eu falei trocou. dezembro? Não, é porque tipo... Não tá na época. É verdade, o Robertão chega no fim. Nossa, Ellen, às vezes eu troco as coisas aqui mesmo, nem percebo. Pra mim é tipo, esse toca no final do ano. A Ellen é tiazinha, você sabe que ela já foi ao navio do Roberto Carlos, né? Sério? Navio não, mas no show eu vou, viu? Sério? É verdade, foi o primeiro show que eu levei minha irmã. Você fez o Cruzeiro do Rei? Não, Cruzeiro não, né, gente? Pera aí um pouquinho, não. Aí tá tipo Jurerê Internacional, Miami, Cruzeiro do Rei. Não é minha parada. Vocês estão desviando o assunto. Mas o show eu vou. Não, o assunto aqui é a Amazônia, pessoal. Pessoal, é a Amazônia. A gente quer saber da Amazônia. Na verdade, quem é que vai nos dizer? Parece que o protesto de ambientalistas e artistas em favor da Amazônia gerou uma terrível insônia no presidente da República, o Michel Temer, né? Que teve que ceder aí à pressão e acabou revogando ontem o decreto que acabava com a já famosa Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA. José Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, conta pra gente aí, né? Quantas idas e vindas houve nesse caso? Eu fiquei confuso, perdi a conta, Trindade. Você acompanhou aí? Você pode nos dizer? Bom dia. Acompanhei tudo. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, do Roberto eu prefiro aquela... Qual? Seus filhos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos. É verdade. O rei também é ecologista, ninguém se lembra disso. É o eco-rei. Mas olha, você lembra que eu te falei a história do fotógrafo que fica ali buzinando na orelha do presidente? Eu acho que ele voltou de férias e falou, presidente, isso não está dando certo. Não. É a história que o Carlos Chagas me contou, Edgar, do Getúlio Vargas, que um dia chegou para os seus auxiliares. O Getúlio Vargas foi um precursor aí do marketing político, né? Chegou e falou, olha, esse governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Eu acho que está acontecendo isso aí no governo Temer. Ele dá uma olhada assim e fala, não, o negócio não está bom. Nesse caso mesmo, ele recuou porque suspendeu, né, a autorização de mineração no local onde existe a RENCA, porque ele suspendeu os efeitos da RENCA. Mas isso deu tanta confusão, que ele acabou agora voltando à reserva e cancelando o próprio decreto.
Para você ter uma ideia, daqui a pouco vai ao Congresso Nacional o ministro de Minas e Energia exatamente para explicar a renca. Então, agora ele vai levar o decreto do presidente desistindo, né, de acabar com a renca, e também vai explicar a privatização da Eletrobras, mas principalmente sobre esse decreto. O presidente acusou o golpe e foi realmente forte. Um movimento internacional, não foi só nacional, né, de artistas conhecidíssimos no mundo inteiro. Aqui, até aliados do presidente reclamaram. Não foi uma boa medida e provocou desconfiança. Eu temo que ele vai continuar apanhando mesmo depois de cancelar o próprio decreto. Olha, eu falei aqui ambientalistas, artistas, mas também uma grande parcela aí da sociedade civil se manifestou contra essa decisão, a primeira decisão, né, de acabar com a reserva, com a renca, né? Augusto, já na tua primeira participação te convoco a dizer aí, o Temer acerta ou erra, na tua opinião, em revogar esse decreto, hein? Ninguém sabe. Né? Nem ele, nem as pessoas que criticaram, nem as que elogiaram, nós não sabemos nada desse negócio aí. O que falta é discussão inteligente. Eu, por exemplo, preciso de informações sobre essa região que eu confesso que não conheço. O problema é que os que não confessam, que desconhecem, dão palpite. Do que se pode depender disso aí? O Temer está fazendo qualquer movimento para se salvar. Ele imagina que isso é uma coisa boa, ele segue. Uhum. Então, como ele viu que a reação foi muito forte, né, sobretudo a reação das ONGs que lidam com esse assunto, ele já recuou. Mas ninguém sabe se aquilo é possível, se aquela área é passível de exploração, se não é. Eu confesso que não, porque a Amazônia é muito diversificada, ao contrário do que sugere a contemplação da selva de avião. Ela parece uniforme, né? É a maior diversidade do mundo. Uhum. Então, as pessoas não sabem, tudo diferente. Em 10 metros quadrados você tem o que você não encontra no resto do mundo, em espécies. Então eu acho que, por um lado, o Brasil precisa se informar sobre isso. Por outro, nós estamos precisando de um governo que se governe até, que saiba o que faz. Porque como é que você pode imaginar voltar atrás numa decisão desse tamanho? E se não voltasse e estivesse errado? E se voltou atrás e está certo? Quer dizer, precisa ser discutido isso. Uhum. O Temer toma, de repente, decisões... Desculpe, Trinidad, porque eu quero te ouvir. Toma decisões sobre assuntos que ele próprio desconhece. Como é que a sociedade vai se sentir segura? Agora, vocês me corrigem se eu estiver errado. Nesse bojo de discussões em torno disso, eu até não tinha conhecimento disso também. Mas é uma reserva que foi criada na época dos militares, né, para regular a exploração, né, de cobre e outros metais que ali, né, se encontram, né? E agora queriam acabar, quer dizer, existia a possibilidade de se acabar com essa reserva. E aí houve um alarde em torno da iniciativa privada de que ali poderia ser explorados e várias empresas poderiam passar a explorar. E quando se mexe com um assunto tão caro como é a Amazônia, já vem de cara, como reação, essa reação internacional, por exemplo, esse pessoal conhece a área, se a gente não conhece, quantas pessoas estão lá? Quem toma conta? Quem protege? Onde começa e onde termina? Nós não sabemos. Uhum. Eu estou dizendo que são dados elementares que a gente tem de ter, isso é outro problema. O problema principal, que é o problema político, é o Temer tentando agradar, quer dizer, ele ouve um som, ali parece que aquele é o caminho, parece que é o indicador certo, ele vai. Sim. Pode ser errado. Trindade, então, essa área engloba outras áreas também dentro, né, da renca, que são áreas de proteção ambiental, né? O Augusto foi muito feliz, é isso mesmo, assim, uma clara versão de socorro, o piloto sumiu, né? Porque existem vários discursos. O do governo é o seguinte: a área já está sendo explorada e de uma maneira muito predatória. É verdade, então são os garimpeiros, que não tem nenhum limite em distribuição de mercúrio pela floresta inteira, pelos rios, contaminando peixes, e é um metal pesado e é muito complicado, né? Por outro lado, o governo diz que se houver uma exploração do minério de uma forma racional e industrial, é muito mais fácil para o governo cobrar resultados e cobrar ali a aplicação de métodos que não devastem a floresta e que não interfiram. Esse é o discurso do governo.
Para você ter uma ideia, os militares têm um discurso muito mais internacional. Eles dizem que todos sabem que ali está a maior reserva de metais nobres do mundo, e eles têm um mapa indicando exatamente ali, e que os missionários e que não sei o que, as ONGs, tentam evitar que o Brasil explore essa área. Então, são vários discursos. E cai nisso que Augusto falou, precisava de um debate técnico e isso tinha que ser feito exatamente pelo governo que detém essas informações. Ok, mas eu não entendo quando você diz o governo quer regular e aí a partir da abertura regular é mais fácil regular. Por que não regula já como tem? Já existe a renda. É impossível fiscalizar uma área daquele tamanho com os meios que o governo tem. Não e dá. o garimpo predador, ele é muito rápido. Se você extingue um aqui, ele abre outro a 200 metros. É um trator velho e um bando de gente com mercúrio na mão. É um processo muito louco esse de garimpo, né? Então, o governo está se considerando incapaz de fiscalizar o garimpo como é hoje e tenta colocar um industrial. Mas a gente não sabe se isso é verdade, se esse discurso do governo é real. E, ó, a nota do Ministério de Minas e Energia, que informa a decisão do governo, é um atestado de que eles não sabiam o que fazer, não tem convicção. Olha o que eles dizem. Nunca foram lá. As razões que levaram a propor a adoção do decreto com a extinção da reserva permanecem presentes, né? Então eles revogam o decreto e informam que as razões que levaram isso continuam presentes. Você acha que esse ministro já foi lá? Agora, veja bem, Edgar, existe lá esse minério. Alguma dúvida de que ele será explorado? De que alguém vai ter esse minério? Ou você faz a coisa organizada, ou os garimpeiros pegam. E o que o Trindade falou é perfeito. Pouca gente sabe que o Rio Negro, na região de São Gabriel da Cachoeira, a água não tem água potável. Eles têm de buscar água a 200 quilômetros. Sabe por quê? Porque os índios jogam o veneno, aquele curare, que é a tribo que descobriu o curare, está lá. Jogam na água. Não tem peixe e não tem água potável. Não, alguém sabe? Não. Deixa eu esclarecer aqui. Eu acho que assim, as coisas acontecem a partir das regulações do governo. Se o governo é que o argumento de que o governo não consegue fiscalizar não me parece suficiente. Não, Pedro, a Polícia Federal diz que não consegue. Se o governo não consegue fiscalizar, é que fiscalize. Então, que ache meios de fiscalizar. Para isso, né? Edgar, você precisa ter tropas do Exército. Não tem. Você precisa ter Polícia Federal. Não tem. Tá tudo sucateado. Não defende a fronteira, como é que vai defender um pedaço de floresta? Mas aí bota na mão da iniciativa privada e espera-se que a iniciativa privada fiscalize. Defendendo isso, eu estou dizendo que ninguém sabe direito o que fazer porque não discutem seriamente. Agora, que um dia isso aí vai ter que ser explorado, vai. Ô Edgar, e dessas reações, né, contrárias ao projeto aí do Temer, antes de ter sido revogado, a gente pode destacar duas que agora, por exemplo, o Greenpeace, né, que é uma entidade aí voltada ao meio ambiente, diz que não há governo imune aí à pressão pública e que isso foi realmente uma vitória da sociedade contra aqueles que querem destruir a floresta. Ganharam do Temer, tremenda vitória, ganharam do governo Temer. E um grupo de artistas, Augusto, que foi no último dia 12 lá pressionar a presidência da República, que estava sendo até então governada pelo Rodrigo Maia, né, que o Temer estava em viagem, e o seleto grupo de artistas que continham a Suzana Vieira, Luiz Fernando Guimarães, Vitor Fasano, Cristiane Torlone, Arlete Salles, Tico Santa Cruz, Paula Lavigne, Maria Gadu, entre outros, né? Olha aqui, vamos trazer qualquer um deles aqui para falar sobre isso, vamos ver se eles entendem. E mais a Gisele Bündchen, né, de maneira até mais participativa nas redes sociais, aquele discurso que ela fez também no Rock in Rio, né, Ed? Bom, Trindade, vamos lá. Você tem mais alguma coisa pra gente seguir aqui? Rapidamente, Trindade, estamos com o tempo corrido. Eu tenho uma sugestão, convida a Gisele Bündchen para bom. Isso é bom, vai ser. A gente pode até acompanhar a viagem para a Amazônia. Valeu, Trindade. Perfeito. Aliás, estava com um vestido verde lindo ontem, a Paulinha falou disso. Maravilhoso. Trindade, obrigado, um abraço, viu? Bom trabalho aí em Brasília. Obrigado. Já acabou a seriedade. Augusto Nunes. Tá com tudo hoje, hein? Segura o homem. Não, tô querendo informação. Vamos girar o assunto. Paulinha, vamos falar aqui de uma das séries que você mais gosta, que é Narcos. Já falou isso aqui pra gente. Só que a notícia não é muito boa, não. Depois da morte de um produtor, o ator Pedro Pascal, que interpreta o agente Javier Penha,
diz que Narcos só continua se houver segurança. Epa. Que história é essa? Vamos lá. Sai da tela. Vamos relembrar o que aconteceu com esse cara, esse assistente de produção chamado Carlos Munhoz Portal, de 37 anos. Estava lá contratado por uma empresa que é associada à Netflix, explorando locações para se fazer essa próxima temporada que vai se passar no México, né? E aí o que é que aconteceu? Ele foi encontrado dentro do carro com várias marcas de tiro pelo corpo, uma morte trágica e que ainda a gente não sabe da circunstância. Esse produtor da série. Não dá pra saber se é relacionado ao trabalho dele na série, né, Paula? Não foram esclarecidas as circunstâncias da morte desse cara, mas envolvido na produção, teoricamente ali na área rural, procurando lugares, locações pra gravar. Isso ficou público, foi uma coisa bem pesada, né? E aí, o Pedro Pascal, ele não tá confirmado pra próxima temporada. A gente sabe que tem uma próxima temporada, a 4ª temporada. O personagem dele, ao final da 3ª, dá margens pra ficar ou sair. Se ele não voltasse, é importante a figura dele na série, hein, Paulinho? Agora, pra mim, se ele não voltar, vira um problema muito sério. Por quê? Porque você perde qualquer elo emocional às outras temporadas. Exato. Né? Você iria pro México... Ele narra a série, né? Ele narra a 3ª temporada. As 2 primeiras são narradas pelo outro agente que sai da série na 3ª com a morte do Escobar. Ele não tá na 3ª temporada. Então, ele é o protagonista, ele é o narrador no off, que é já bastante conhecido de todo mundo aí, dos filmes do Padilha. E se ele não voltar, a série realmente perde muito, né? Porque você não teria nenhum elo. Você mudaria de locação, iria pro México, da Colômbia pro México, e não teria ninguém ali que te levasse na história, a não ser que fizessem uma contratação muito poderosa ou entrassem na história do El Chapo, por exemplo, que é uma história que chama bastante atenção. Daria pra dar uma manobra aí, mas via de regra você mergulharia no escuro. E o Pedro Pascal tá firmando o pé. Olha, só vamos fazer se tiver segurança. Eles querem fazer, tem que providenciar a segurança, Paulinha, né? mas olha só, a morte desse produtor, ela pode ter ocorrido porque o cara procurando uma locação e entrou numa área proibida ali... Tem que elucidar, pode ter sido morto né? por conta disso. Pode ter sido morto, inclusive, de forma premeditada pelos caras que querem essa repercussão e querem glamorizar em cima da série. Porque você acha que os caras não assistem, não sabem da série? Você tá querendo claro, dizer. Vai aqui no Rio de Janeiro, você entra por engano numa viela ali, quantos casos já aconteceram no... Não, com certeza. Tem que esclarecer. Pega o Waze que vai ter que esclarecer a circunstância, mas à medida que acontece uma morte relacionada à produção de uma série, né? Ficam as anteninhas ligadas e é claro que o ator, sendo ele o principal, quer garantir a segurança não dele só, mas de toda a equipe, né? De toda a Porque tem muita gente envolvida aí numa produção, enfim, que espero que continue, tá, Pedro Pascal? Netflix, vamos investir em segurança, porque vocês vão perder se esse cara sair, viu? Vamos lá, vamos falar de um outro assunto aqui. Tem filme brasileiro batendo a marca de 1 milhão de espectadores no cinema. Esses daí, a Ellen é fã, né? Gosta de todos esses. Os filmes É nacionais. uma bilheteria que não é pra todos, hein, Paulo? Eu acho. Não é todo filme que bate 1 milhão, né? Principalmente filme nacional. Quantas salas tá? Olha lá. Agora já reduziu bastante. Polícia Federal, a lei é para todos. Do Marcelo Antunes, que esteve aqui com a gente no Morning Show. 3 semanas em cartaz, o filme chegou a pouco mais de 1 milhão. E tem chance de emplacar, inclusive, como o filme nacional mais visto do ano. Ele caiu bastante em relação... Da 2ª para a 3ª, caiu quase 45%, né? Do público. Normal, é uma coisa que vai acontecendo mesmo. Agora... Com um pouquinho mais, ele bate Detetives do Prédio Azul, que tem 1.187.000 e pouco de público, né? O Polícia Federal tá com 1.066.000 e alguma coisa. Então tá prestes aí a se tornar o nacional mais visto desse ano, se nada mudar até o final do ano, Sem a simpatia da crítica, né? Lembrando que o filme nacional mais visto da história, desde os anos 70, é Os 10 Mandamentos, né? Aquele filme que levou mais de 11 milhões
259 mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais visto não, maior bilheteria. Teve muita bilheteria, mas olha, as salas estavam vazias. Mas para a contagem da Ancine, inclusive, é esse o mais visto. E em segundo, Tropa de Elite do Padilha, que para vocês terem uma ideia, tem 11.146.000. Eu compro todos os ingressos, eu tenho dinheiro, compro todos os ingressos, o meu filme é o mais visto, sucesso, não. Pois é. Exato. É o mais vendido. Vamos lá, vamos Mas olha só aí. Vamos fazer. É o filme do Silvio Santos. O Edgar vai ser o Silvio. Ô, Silvio. Ô, Silvio, você tá tudo certo aí? Você tá meio triste hoje? Comigo não. E com você? O que aconteceu aí? É muita frescurinha. É muito baque financeiro? É muito mimimi. Os tempos são outros. Eu não sei o que tá acontecendo. Ô, Vini, vamos lá. Por que o homem do baú pode ficar algumas milhas mais pobrezinho, coitado? Não é que deu ruim aquela história toda com a Maísa e com o Dudu Camargo, Edgar? Já sei. A história foi parar lá no Ministério Público do Trabalho de São Paulo, né? Que entrou aí com uma ação contra o SBT por danos morais coletivos. Mas não foi só este caso do Silvio com o Dudu e a Maísa, só para relembrar, né? O caso aconteceu em julho este ano, o Silvio Santos chamou os dois ali no palco e tentou arranjar um namoro ali, né? Da Maísa com o Dudu, forçou a barra, ficou aquela situação constrangedora, a Maísa acabou não gostando muito. E também tem um segundo caso, Edgar, do programa do Ratinho. Este caso aconteceu em abril deste ano, onde o apresentador, durante o seu programa ao vivo, acabou chutando a Milene Pavorô, que é uma integrante do programa. O que aconteceu? Ela estava dentro de uma caixa de papelão, aquele circo todo, né, que é o programa do Ratinho. Ela estava dentro de uma caixa de papelão andante. Nossa, e o Ratinho, o que é isso aqui? Essa cena. O Ratinho, o que é isso aqui que tá se mexendo? Não sei o que, barará. Daqui a pouco, pau, deu um chute na caixa de papelão, um chute forte. Acabou rasgando a caixa de papelão. E aí a Milene acaba saindo ali, um pouco atordoada, um pouco sem graça, a cena, né? Pra quem tá vendo na internet. A gente pode ver um pouquinho aí do que aconteceu. Até foi um pouco chorando lá pro camarim, mas a gente também não sabe. Foi um martelo de capoeira ali. Acaba não sabendo, foi uma né? Benção, você achou uma benção, pode crer. O que é encenado ou não, mas o fato é que foi considerado como uma agressão física. A Milene Pavorô até na época foi às redes sociais e disse, não, gente, é só uma brincadeira. O Ratinho não sabia que era eu que estava dentro da caixa. Pô, mas estava andando é porque tinha um ser humano ali dentro, né? Então ele não poderia ter chutado a caixa da forma que ele chutou. Ratinho vai vir aqui, hein? Respeito. E até pediu... Não, eu adoro o Ratinho, né? Mas enfim, tá, agora o caso está lá no Ministério Público e que pede, Edgar, 10 milhões de reais aí ao SBT, além da retratação pública de Silvio Santos e do Ratinho. Então vamos ver o que vai acontecer. O SBT disse aí que no caso do Silvio Santos, do Ratinho, foi uma encenação, né? Tava tudo combinado. E no caso do Silvio Santos eles preferiram não comentar, né? Mas vamos ver o que vai gerar esses dois episódios aí pro dono do baú. Falado. Vamos para um destaque internacional para fechar essa primeira meia hora do Morning Show nessa terça-feira. Ellen, nesse momento, a quantas anda aí a tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? Em Pyongyang tomou alguns tweets do presidente Donald Trump como uma declaração de guerra, né? Eles estão achando o motivo, estão cavando o motivo, estão forjando esse motivo, né? Bom, até aqui não é guerra, tá, gente? Até esse momento aqui, a revolução será televisionada e a guerra será iniciada por tweet. Então, essa aqui é a questão. Vamos retomar aqui pra gente entender o que tá acontecendo. Na semana passada, na ONU, o Donald Trump fez um discurso em que ele chamou o Kim Jong-un de homenzinho foguete e disse que esse homenzinho foguete... Maluco, se ele quisesse, se de alguma maneira ele ameaçasse de
fato os Estados Unidos atacasse os Estados Unidos ou algum dos aliados dos Estados Unidos, que fosse Coreia do Sul, Japão, o Donald Trump disse que iria, então, destruir a Coreia do Norte. Aí o Kim Jong-un responde e disse: eu vou amansar com fogo esse velho caduco e demente dos Estados Unidos. Olha o nível da conversa diplomática que nós estamos tendo nesse momento. Aí o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, o Ri Yong-ho. Em Nova York, né? Ele estava lá. Diz o seguinte, que o país dele tem uma bomba de hidrogênio e queria testar essa bomba de hidrogênio no Pacífico, né? Depois dessa troca de farpas. Ia testar essa bomba de hidrogênio no Pacífico. Depois disso, no sábado, o presidente Donald Trump, então, vai para o Twitter e coloca lá que diz no Twitter dele que não iria durar muito, que nem o Kim Jong-un, nem o ministro das Relações Exteriores iriam durar muito se levassem adiante as ameaças contra os Estados Unidos. Então, que eles não iam durar muito se levassem adiante aquelas ameaças. Aí, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte interpreta esse tweet como realmente uma declaração de guerra. E diz, bom, já que você está declarando guerra contra a gente no tweet... Gente, isso é muito Black Mirror. Olha só. Agora, então, nós temos o direito. Nós temos o direito de adotar medidas, né, contra os Estados Unidos, incluindo até abater bombardeios americanos, mesmo que eles não estejam dentro do nosso espaço aéreo. Mesmo que estejam dentro de um espaço aéreo internacional, né? Sim. Aí agora, o que aconteceu? Agora, a Casa Branca teve que sair correndo mais uma vez, para emitir aqui uma nota dizendo, olha, gente, esperem um pouquinho, não foi nada disso. O ministro das Relações Exteriores entendeu, foi um mal entendido, interpretou de maneira equivocada esse tweet do Donald Trump, não era isso que ele estava querendo dizer. Então a Casa Branca emitiu agora uma nota dizendo não era nada disso, a gente continua em relações diplomáticas, tudo continua sendo tratado de forma diplomática. E a ONU fez agora um comunicado dizendo o seguinte, olha, no momento em que as tensões estão aumentando, né, em que o medo continua grande no mundo, ela diz uma troca de farpas via Twitter pode realmente gerar aí mal entendidos fatais, né? É muito perigoso que uma troca de farpas via Twitter continue, porque isso pode gerar um mal entendido fatal. Então a ONU vem agora, mais uma vez, tentando dar uma calma, um deixa disso nessa troca de afagos aí entre Kim Jong-un e Donald Trump. Se fosse um filme, o roteirista tinha que enfiar o quê agora? Chega os enfermeiros, bota a camisa de força nessa turma toda e leva. Porque de um lado assim, velho caduco de um lado, homenzinho foguete de outro. Essa é a história, porque essa história não é séria. Não é possível. É verdade. Porque a narrativa da Ellen, que é uma mulher séria, eu tô ouvindo uma comédia. Cômico, é a hora de entrar. Seria como se não fosse trágico. Enfermeiro, chega os caras, pega, recolhe todo mundo e acaba o filme. Você vê que o programa chama Morning Show, mas o próprio noticiário dá conta da parte do show. É isso, né? a gente sai do Temer da floresta pra essa turma aí. E esse filme aí, desse roteiro cômico, se chamaria Guerra dos Cabelos, né? Pronto. Porque pra saber qual cabelo olha as figuras, Eu tô achando que vai virar aquela guerra memeal do Twitter, né? Porque eles divergem tanto Agora no Twitter que pode ser, né, Paulo? Aliás, podia ser patrocinada por uma fábrica de tintas, né? Tem um preto ameixa, o outro vai mais assim para um... Olha as figuras. É como o Twitter, em poucas palavras, você consegue, com poucas letrinhas, você consegue dizer tudo, né? Não, e os até declarar guerra. São tão loucos que imagina assim, um hacker, olha eu dando ideia, entrar na conta do Trump e começa, sei lá, falar coisas piores do que ele fala, que é difícil. Nossa. Eles vão fazer e testar aí, a bomba lá em Nova York. Você imagina uma situação ridícula dessa que pode acontecer? Augusto, eu vou lançar o livro 10 tweets que abalaram o mundo. Imagina, mas o hacker, se ele entrar pra falar coisas totalmente desconexas, contrárias ao que o Trump costuma fazer. Mas e se ele ofende ainda mais, fala algum absurdo? O Trump só fala coisa desconexa. Não tem problema. Vai na média dele. Mas o nível da nossa conversa diplomática hoje, então, falando seriamente, tá nesse nível, né? É de um lado, na ONU, um discurso que chama um
né, um chefe de Estado, enfim, ainda que seja um ditador de homens em foguete, do outro lado, um que chama de vou acabar com esse demente caduco, e aí nós estamos tratando nesse nível. Eu acho que, como o Augusto sugeriu, tem que mudar o horário de verão lá nesses países, porque eles estão bebendo muito cedo. Bebendo cedo. Esse é o problema, a origem de tudo. É uma guerra de crianças, né? Parece criança. Com bomba, com bomba. Agora 10h35, horário de Brasília. O Brasil é um país atrasado, hein? A pergunta dá nome a esse livro aqui que você que nos acompanha pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal, também pelo nosso canal no YouTube, tá vendo em minhas mãos, ok? Esse livro está em pré-venda e é escrito pelo nosso convidado de hoje, o ativista e cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Luiz, bom dia, seja bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, muito obrigado. Muito bom tê-lo aqui, hein? Eu acho que a gente ao longo desse papo aqui vai ter que, inevitavelmente, fazer um exercício aí, como se fosse um mergulho, né, no passado para discutir o nosso futuro. Mas para começar a conversa, eu queria mandar aí para você já uma questão presente aí. Você acha que a operação Lava Jato é uma possibilidade concreta do Brasil finalmente passar a limpo, depurar e, em consequência disso, decolar? Ele vai dar uma limpada nas instituições públicas do Brasil, mas o trabalho vai ter que ser constante, vai ter que ficar perene, vai ter que perenizar a ação Lava Jato, porque as instituições vão sempre levar a esse tipo de erro sistêmico. Nós estamos vendo aqui de corrupção e aparelhamento estatal completo. Então isso é possível se a gente não mudar as nossas estruturas. Então temos um problema estrutural muito maior do que um problema de governo. E o que é preciso para não perder essa chance, essa oportunidade? Olha, temos que modificar, entender primeiro o problema, que o problema não é um problema de pessoas, de partidos e claro que obviamente que o nosso sistema tem premiado pessoas e partidos não idôneos. No entanto, precisamos aí de um sistema que nos traga os melhores para dentro do sistema político e não um sistema que premie a corrupção e premie aqueles que não têm essa idoneidade e compromisso com o bem comum. O que eu estou falando aqui? Estou falando que temos uma Constituição muito ruim. Temos uma Constituição que permite isso, permite uma burocracia ilimitada, permite um governo ilimitado. Então não temos freios e contrapesos muito bem estabelecidos entre os agentes de governo. E nós, como povo, não podemos frear a burocracia e também não conseguimos frear o governo. Então, com esse poder ilimitado que a burocracia e o governo têm, eles conseguem fazer o que eles quiserem, manipular e fazer até interferência de um poder no outro, aparelhamento estatal, muita nomeação, temos que começar a eleger mais. O Brasil elege 70 mil pessoas cada ciclo de 2 anos. Estados Unidos, por exemplo, elege 513 mil pessoas. Então, existe muito mais cargos eletivos. Não? Elegem pessoas que hoje seriam considerados ministros ou secretários de algum poder executivo, em qualquer nível. Então, temos que começar a nomear também burocratas e pessoas que não são necessariamente... hoje, no Brasil, é só o executivo e o legislativo. Né? Temos que ampliar isso. Judiciário também. Judiciário também. Então, temos que ter aí uma interferência popular muito maior. Tá? Tem algum país cujo modelo te agrade mais, que possa servir de... Tem alguns modelos que são muito interessantes. Parâmetros, né? Sim, o modelo norte-americano é um modelo interessante no ponto de vista estrutural federalista, né? Que, de fato, até o nível estadual, a democracia é plena. Ou seja, você lá elege no mínimo 9 a 10 cargos no poder estadual e também no poder municipal. A cédula da eleição é enorme. Enorme. Você elege o xerife, elege o auditor, elege o contador, elege o secretário de finanças. Então, ele é um nomeado seu. Ele vem do pleito popular. Ele não é nomeado pelo executivo. Então, isso já elimina uma série de problemas sistêmicos, né? O culpado vira o povo de escolher errado. Como é que fica a questão dos cargos de segurança, né? Quando você fala, né, que tem que ter mais cargos eletivos, né? Para colocar pessoas ali, mas a gente ouve na prática, né? Que o xerife. O novo governo traz lá as suas pessoas de confiança. É aí que você se refere? Que absolutamente. Ele vai trazer muito menos pessoas de confiança. Então, a equipe de governo é uma equipe muito mais limitada.
E as pessoas que são eleitas para esses cargos, elas não necessariamente são partidárias e são mais compromissadas com a gestão daquela secretaria. Então, elas têm conhecimento prévio. Aqui a gente está elegendo, às vezes, empresário para ser diretor de transporte, quando ele nunca teve experiência nesse segmento, e vice-versa. Né? Alguém de transporte para ser alguma outra secretaria que tem alguma coisa a ver com humanas, ou alguma coisa assim do gênero. Então, temos aí um grande problema de organização de Estado, de estrutura de Estado e sistêmico. O problema que a gente viu com Dilma, que o Lula, em termos de corrupção do Estado, né, na sua plenitude, eleger uma pessoa incompetente como a Dilma, não qualificada, isso é função de um Estado totalmente aparelhado. Eles podem fazer isso, porque eles tinham toda a máquina de Estado para trabalhar em prol disso. E ao mesmo tempo você entrega a ela o direito de indicar 30 mil, 40 mil pessoas. Absolutamente. E ampliar esse número, isso é que é o maior problema. Porque a gente não só não pode remover esses que já existem, mas não podemos limitar a criação de novas autarquias. Sim. Então, o Poder Executivo cria aqui uma agência reguladora, passa a nomear para aquela agência reguladora passa leis, multas, impostos. E o que a gente pode fazer sobre isso? Quem que vai remover aquele poder nomeado? É muito difícil. Ô, Luiz, quando você fala de um problema sistêmico, está apenas no poder político uma mudança, ou você acha que a sociedade também pode interferir? A sociedade deve interferir. O problema não é a sociedade brasileira. Tá? A sociedade brasileira tem as virtudes e os defeitos das melhores sociedades do mundo. Tá? Ela não é uma sociedade limitada por algum fator cultural, que aí é uma grande disputa pessoal minha, mas não existe nada que comprove que o brasileiro é mais ou menos virtuoso do que o norte-americano, do que o europeu. Absolutamente ao contrário. Prova-se exatamente o oposto. Que o brasileiro tem sim virtudes, apesar da organização de Estado não estar condizente com as nossas aspirações e os nossos valores de base. É uma das razões pela qual as leis e as normas não são aceitas no Brasil. Elas, de fato, são artificiais. Elas são para favorecer o Estado e os poderes constituídos e contra o povo. Por isso que o povo faz chacota, tem deboche das autoridades públicas. E a nossa Constituição e o nosso sistema não é um valor. Ele não é um valor do brasileiro. Ao passo que em países envolvidos, o sistema é parte do valor, intrínseco do valor da cultura daquele povo. Então temos que começar a reverter isso, temos que ter um sistema que representa o povo brasileiro. Aí ele passa a ser uma virtude e passa a defender o povo. Você mencionou aí algumas questões, por exemplo, a questão cultural, que muitas vezes a gente acaba acreditando a um certo atraso nosso. Quando a gente vai falar do nosso país sobre os nossos atrasos, muitas vezes a gente vem com uma série de senso comum, com uma série de simplificações, e você pontua bem isso no seu livro. O que é mais comum quando a gente vai falar? Quais são as principais análises reducionistas quando a gente vai falar do nosso atraso, assim? Olha, no começo, a gente está exposto, a gente até cai nessa falácia, né, de achar que a nossa etnia, achar que a nossa língua portuguesa, a nossa religião, a nossa origem, a nossa colonização, muito também do nosso atraso é culpado na nossa origem e o tipo da nossa colonização, e também no Brasil Império. Então tem todos esses fatores históricos, culturais, que são usados, de fato não são comprováveis, né? Eu acho que se eu tivesse que escolher o maior deles, eu acho que o que eu mais vejo é que o nosso povo não tem educação, né? Eu acho que isso talvez seja a maior falácia, é achar que a gente precisa não estar preparado para exercer a democracia porque nós não temos educação. Isso é uma grande besteira. As maiores constituições, as melhores constituições do mundo foram feitas numa circunstância de extremo caos e em que o povo se apresentava, não no Brasil, claro, mas o povo se apresentava não preparado para o bem. O povo não está preparado nem para o bem nem para o mal, ele nunca está preparado. Esse é que é o negócio. Mas o sistema, ele elimina essa variável. Então, o sistema sendo um sistema bem desenhado, um povo educado ou não educado, preparado ou não preparado, ele vai tomar as boas decisões, ele vai ser levado a tomar as boas decisões. Mas aí não é uma questão da educação do Brasil ser boa ou não.
Não, a educação no Brasil é um problema, ela é bem ampla, tá? Então, se eu for comparar o Brasil com relação a outro, o quanto se gasta em educação, a amplitude da educação brasileira, acho que está bem documentado que ela é ampla, ela não é limitada, ela é ampla. É ampla, mas é ruim. É ruim, ela é tendenciosa, ela é controlada, ela é planejada centralmente. Nada que é planejado centralmente é bom. Isso não existe mais no ecossistema empresarial, no ecossistema humano que realmente funciona, de ter algo centralmente planejado que seja efetivo. Então, tudo é liderado pelo MEC, então não temos aí nunca vamos ter excelência, vamos ter o que temos hoje, vamos ter mediocridade imposta de cima a baixo via um plano central. Não vai esperar a mesma coisa também da saúde. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que temos um problema de centralismo, extremo centralismo e planejamento central. A questão, voltando à questão aqui que eu estava da pergunta inicial, da questão da educação, da simplificação, eu acho que isso que é o que está limitando mais o nosso avanço como sociedade em abraçar uma Constituição de fato que seja mais envolvida com a sociedade, mais em prol da sociedade. Então nós não precisamos do poder do Estado porque a sociedade não tem virtude. A virtude está no Estado, não na sociedade. Então temos que transferir essa virtude, esses poderes e esses direitos de volta para a sociedade e remover o Estado do cumprimento desses direitos inventados aí que o Estado adora fazer. Ô Luiz, desculpa, Paulinha, tem um capítulo que fala, especialmente no livro sobre Constituição, né? Você discorre sobre a Constituição brasileira aí. Quanto do nosso atraso e até eventualmente nossos avanços como país podem ser colocados na conta da Constituição brasileira? No meu livro eu pontuo que é a conta. Eu acho que esse é o fator, é a variável principal. O que a gente pode fazer? No final do livro eu faço um diagnóstico do Brasil. São itens que foram usados aí no final da Segunda Guerra, porque no final da Segunda Guerra teve um grande problema. Os cientistas políticos do mundo inteiro se unificaram e falaram assim, olha, temos um problema grave aqui de guerra. O que causa a guerra? E eles identificaram alguns fatores, né, que é déspotas no poder, democracia, geralmente são dois déspotas que geram guerra, um contra o outro, ou um déspota, ou um sistema ditatorial, contra uma democracia. Nunca é duas democracias lutando contra elas mesmas. Então, temos que ter democracia. Muito bem. Então, quais são os fatores que levam à democracia? E eu pontuo ali se estamos bem nesses índices. Nós não estamos tão bem nesses índices aí. Nós estamos metade por exemplo, o que a gente está bem? Nós temos uma classe média majoritária, isso é ótimo. Nós temos um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, bem elevado, isso é bom, não é um dos mais altos do mundo, mas é um médio positivo. Nós temos aí uma série de eleições recorrentes e uma cultura de eleição, isso é muito bom. Agora, tem coisas muito ruins, que é o judiciário não é independente, ele é dependente de uma nomeação e ele também não é isento, ele tem um viés ideológico muito claro. Então, esse é o número 1, não temos um judiciário independente, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, uma imprensa livre. Né? Temos que ter uma imprensa de fato isenta, né? Que não seja compromissada com poderes públicos e também com ideologia. Então, isso também são as duas pré-condições para você ter uma democracia plena. Então, se for para extrair o problema constitucional, eu diria que temos aí alguns outros fatores que, de certa maneira, independem de Constituição. Infelizmente, isso também é constitucional. Esse poder de você afetar os meios de comunicação e o poder de você afetar programas que vão elevar ou diminuir o índice de desenvolvimento humano também são fatores constitucionais. Então, eu volto sempre à questão da Constituição. Fala, Paulinha. Eu queria falar em relação à privatização, né? A gente sabe e tem constatado que até hoje os políticos foram corruptos em administrar essas empresas que hoje são do Estado. Mas, ao mesmo tempo, quando fala em privatização, muita gente acha que não é bem por aí. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que antes de você ter eu sou favorável à privatização, mas eu também não sou, eu tenho bom senso de como fazer essa privatização. Eu acho que, como princípio, tá perfeito. Acho que o Estado não tem que se envolver. Vamos definir Estado aqui, por exemplo. Quando se fala em Estado, a gente joga esse termo. O que é Estado? Eu sempre pontuo que Estado, no meu ponto de vista, com E maiúsculo, Estado, é a união, é o poder da união. Então, o poder da união
não é de vender gasolina, o poder da União não é para entregar saúde, o poder da União não é para fazer educação nacional planejada centralmente, não é essa a função do poder da União. O poder da União é segurança, justiça e a ordem pública. Isso que deveria ser o poder da União. Agora, os Estados-membros, livremente, autonomamente, podem optar por, vou ter aqui uma empresa que é do Estado, voltada àquele Estado, algum serviço, algum produto, que o povo daquele Estado quer e prefere e gostaria de ter. Então aí sim você tem uma liberdade. Como nos Estados Unidos, basicamente. Estados Unidos. Como a Alemanha também é assim. Aliás, os países federalistas são... O poder da União é fraquíssimo. Ele chega quase a ser irrelevante porque existe muita estabilidade no sistema. Então ele não faz muita coisa, não tem muitas leis federais sendo passadas ou não existem leis nacionais que sejam empregáveis nacionalmente. Infelizmente no Brasil é o contrário. Tudo vira uma lei federal, então tem que ser empregado. Então, só terminando a questão da privatização, sou favorável à privatização, só que eu acho que o que tem que ter antes é desregulamentação dos setores. Né? Dos setores, eles estão extremamente regulamentados pelos governos, né? Tanto local quanto federal. Então, isso que acontece. Você cria um monopólio através de regulamentação. Então, eu não gosto de ver uma empresa estatal sair do monopólio de Estado e passar para o monopólio privado. Não mudou ainda a questão do monopólio. Então, tem que ter uma desregulamentação antes. Olha, a gente está aqui no Morning Show recebendo hoje o ativista e cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança conversando com a gente. A gente já segue nessa conversa daqui a pouco. Agora, 5 minutos para as 11, horário de Brasília. Estamos de volta aqui com o Morning Show, conversando hoje com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Stanford e está lançando esse livro aqui, ó, que você que nos acompanha pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal, pelo YouTube, está vendo aqui em minhas mãos. Porque o Brasil é um país atrasado? É uma pergunta. Luiz, vamos lá, caindo mais no campo aí, pessoal. Qual é o seu parentesco com figuras históricas? O seu grau de parentesco com figuras históricas como, por exemplo, Dom Pedro II, a Princesa Leopoldina? Eu fico curioso quando pergunto isso para você, se você no colo da sua avó ouvia histórias assim da aristocracia brasileira. Ouvi sim. Eu sou pentaneto da Leopoldina, do Pedro I, sou tetraneto do Pedro II, sou trisneto da Princesa Isabel, e então tá aí o rol das 3 gerações aí que contribuem. E do João VI sou hexaneto, né? Sim. Então... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que pode parecer a princípio uma provocação aí, mas eu considero que caiba pela pertinência e não tem nada de desrespeito nisso, eu faço com todo o respeito. Você considera que alguns dos frutos podres, digamos assim, do Estado brasileiro de hoje, têm origem, de alguma forma, na sua árvore genealógica? E se sim, quais seriam esses frutos? Todo Estado, nenhum sistema de governo representativo é perfeito. E então tem sempre esses problemas. Não tem nenhum ponto histórico e nenhuma sociedade que você fala assim, poxa, tá aqui o Estado perfeito, não houve corrupção em absolutamente nada, nada foi, tudo era representativo de fato, etc. A verdade é que esses modelos que têm mais poder são mais corruptíveis e são mais imperfeitos. Os que têm menos poder os que são mais aproximados ao que a gente gostaria de ter, um sistema mais... menos interventor e que, por consequência de ser menos interventor, causam menos erros. A monarquia brasileira tinha muito poder. Ela não tinha muito poder. Eu acho que ela não tinha muito poder, não. O que ela tinha entre eles ali, o que acontecia é o seguinte, vamos lembrar que o percentual do PIB que era para sustentar o Brasil Império era menos de 15% de tributação PIB brasileiro sustentava o Império Brasileiro. O que sustentava em termos de tributação era a alfândega, era 60%, 70% era alfândega. Em outros 10%, 15% era selo, que é o sistema de entrega. Então não existia poder local, existiam paróquias, a igreja, ela está na Constituição de 1824, porque ela era a burocracia, não existia uma burocracia estatal, paga pelo Estado, financiada, era a igreja. Então, a igreja não cobra impostos localmente. Então, isso que era nosso estamento burocrático, era a igreja naquela época. Então, não existia um Estado per se.
né? Existia só o Estado Central, que era do Império, que fazia segurança fronteiriça e de vez em quando intervia nas províncias. Era isso. Então, o Estado não mandava efetivamente. Você poderia comprar a sua fazenda, fazer seus negócios, vender a sua fazenda, vender os seus produtos e nunca ser tributado. Não existia, a não ser que você exportasse. Isso para algum porto e exportasse. Aí sim, você tinha algum ou imposto de exportação ou imposto de importação. Então essa que era a única interferência onde você fala assim, poxa, aqui então tem Estado. Ele cobra ali o seu quinhão para sobreviver. Então essa que, no resumo aqui, reduzindo bem, o Estado imperial comparado com o Estado republicano, infinitamente inferior. E também o que tinha naquela época, também pelo fato de estar vinculado, que eu sou contra, aliás, eu sou a favor ao Estado laico, mas naquela época, por estar vinculado à igreja tinha um princípio que chamava-se princípio da subsidiariedade. Ou seja, a sociedade é livre para fazer o que é melhor para a sociedade. Somente quando a sociedade não consegue entregar e fazer um produto ou um serviço, aí ela permite um governo que surja e faça aquele benefício por ela. Então esse era o princípio balizador da igreja. Então a igreja já era não interventora, então ela estava na Constituição, então os princípios da subsidiariedade de fato existiam. Quando você cria um poder republicano, em que tudo tem que ser regulamentado, você elimina esse princípio da tua Constituição, do teu contexto, e agora tudo passa a ser regulado e permitido pelo Estado, ou seja, o Estado é dono e ele permite. No contrário, quando você existe um Estado liberal, como foi constituído o Império, é que as liberdades existem, elas não são, não cabe ao Estado regular as liberdades que já existem. Não é do Estado as liberdades que nós temos. Então, esse que eram os princípios que foram completamente pervertidos com essa mudança estrutural. Então, respondendo a sua pergunta aqui, tem alguma coisa do Império que foi ruim e que... Bom, tem uma coisa. A única coisa que eu vejo que era ruim e era bom, era uma virtude, um defeito, é que o Império nasceu unitário. O Brasil nasceu como um Estado unitário, centralizado no Rio de Janeiro. Então, o poder que existia, que era pouco, mas era centralizado. Então, essa dinâmica de centralismo começou lá. Ao final do Brasil Império, já tinha uma necessidade de expandir, porque a economia local já havia criado sociedades locais, as províncias enriqueceram, então a representação política era necessária localmente nas províncias. Então, a necessidade de você descentralizar o poder era tangível no final do Brasil Império. Com a mudança para a República, eles entraram com esse intento. Um grupo republicano também entrou com isso, só que não era a monarquia ia fazer isso já. Então a República ainda pega esse viés descentralizador, só que ela não consegue, ela falha na descentralização do Brasil. Ela falha exatamente porque a República, não sendo bem organizada, interesses econômicos, interesses políticos passam a dominar o sistema republicano e não deixam descentralizar. Não é bom para os grandes poderes, as grandes oligarquias políticas e econômicas, terem um poder descentralizado. Não é bom isso. Então eles começaram a manter o poder centralizado que existiu desde o início do Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O presidente falou em república. Você sabe, Luiz, que nós vemos melhorando a economia do Brasil a cada vez mais nos últimos meses. E eu li o seu livro, achei interessantíssimo, e até comentei com o Meirelles a situação da economia oligarquista. Eu gostaria que você explicasse um pouco quais as mudanças que é preciso promover ainda na economia, ainda que eu tenha feito muitas. Olha, eu fui gente. Eu acho que você é um bom amigo aí dessa economia oligarquista aí. Representa fielmente essa oligarquia. Bom, mas... Muito obrigado. Muito obrigado, é ótimo. Olha, eu acho que eu toquei aí falando dessa necessidade de descentralização. Oligarquias vão sempre existir. Isso existia não só nos modelos mais descentralizados, existe a crítica de que você cria micro-oligarquias no comando ali do distrito, né? Você acaba criando ali o dono do distrito, aqui ele tenta se perpetuar no poder. E, se você centraliza tudo, você cria grandes oligarquias que controlam o sistema total. Eu sou favorável a fragmentar, né? A única maneira de você quebrar essas oligarquias políticas e econômicas é a fragmentação, não só
dos poderes, você ter mais poderes, né? Você tem que ter mais poderes ali fazendo os seus contrapesos, seus limites, mas você tem que ter descentralização de poder. Então você tem que ter fragmentação, duas coisas, fragmentação e descentralização. Toda vez que você tem esses dois fatores ao contrário, aí você tem uma proposta federalista, vamos concentrar aqui num plano nacional, isso serve ao interesse de alguma grande oligarquia central, política ou econômica. Então tá aí a chave, né? Só respondendo, se fosse implementar alguma coisa agora, o nosso atual presidente teria que se demover de uma série de pré-requisitos ali, de que ele tem direito. Né? Tem direito de nomear para a CVM, tem direito para nomear para o Banco Central, tem direito para nomear para o BNDES. Não deveria ser a ele, não caberia a ele. Então isso é fragmentação de poder. E também ele olhar para o poder da União e falar assim, muito bem, isso não cabe à União legislar sobre isso e ter esse poder sobre todo o Brasil. Então ele tem que fazer essas duas coisas. Ô Luiz, num dos capítulos do livro, você fala sobre uma praga do pensamento brasileiro, que é a seguinte: os esquerdistas são vistos como os caras que defendem os pobres e os direitistas conservadores que sonham com a volta dos militares. Quão nociva é essa visão para o debate público? É total, porque você, implícito nessa noção, tá desvirtuamento total do que é capitalismo. Né? Uma das falácias a definição de capitalismo. Né? Nós temos uma definição completamente limitada no melhor caso, né? E errada na maioria dos casos. Então o capitalismo, tal qual Adam Smith propôs, era exatamente para libertar o povo da pobreza, contra o mercantilismo, contra o despotismo de Estado. Ou seja, ele queria fomentar a ascensão social dos mais pobres através do capitalismo. Então o capitalismo, ele não é somente o lucro, que é onde a esquerda se limita a dizer, capitalismo é lucro, é lucro. Não é só lucro. Tem propriedade privada envolvida nisso, então o povo tem que ter propriedade privada e temos que ter livres negociações, livres de oligarquias políticas e econômicas interferindo no preço, interferindo nessas transações. Então, esses outros dois componentes, a livre negociação, a livre iniciativa e a propriedade privada, e o lucro, esses três componentes fazem o capitalismo. Agora, do jeito que é colocado hoje, não, você só visa lucro, então você é só capitalista. Então, você é favorável a grandes grupos econômicos e somente para se contrapor a um grande grupo econômico, precisamos do grande Estado como o maior inimigo dos grandes grupos econômicos. E não é verdade. O Estado é o melhor amigo dos grandes grupos econômicos. Então, temos que entender que o capitalismo de verdade, a real definição de capitalismo, que vai dar poder ao povo, essa precisa ser reciclada aqui dentro do debate político e entender que a ascensão social ela só acontece quando você tem pessoas em carência, podendo por conta própria surgir, ascender socialmente. Então esse que é o quesito, que eu não sei se eu toquei naquele... Ô Luiz, a gente convidou aqui os nossos ouvintes a responderem a pergunta que forma o título do teu livro, por que o Brasil é um país atrasado? Vamos ver o que eles disseram. Bom dia, meu nome é Beatriz, de Londrina, Paraná, e o Brasil é um país atrasado porque falta educação. Educação resume tudo. Olá pessoal, meu nome é Luiz Almir, sou do Presidente Prudente. O Brasil é um país atrasado porque nunca investiu na tecnologia, existe uma péssima distribuição da renda e também nunca investiu pesado em educação. Falou? É isso aí. Alô galera do Morning Show, meu nome é Carlos, sou de Vertentes, Pernambuco, e o motivo pelo qual o Brasil está tão atrasado, na nossa opinião, de todos nós brasileiros, sem dúvida nenhuma, é a corrupção. Bom dia para vocês e bom trabalho, tá? Bom dia, Milton Iso Filho. O que faz o Brasil ser um país atrasado é o governo de anos e anos mantendo a população sem cultura. Você viu que vários deles tocaram aí na educação, né? A questão da educação, cultura também atrelada à educação, e cultura na falta de educação seria, né? Acho que foram os editores do livro que mandaram as mensagens hoje. E é engraçado que o que eu pontuo meio que de passagem, eu não gosto de escrever nada com relação à cultura, porque é uma coisa que a discussão vai longe. Mas nós temos uma cultura centralizada também. Você tem o governo, o Estado, né, em suas formas federal, estadual e municipal,
fomentando e financiando o que é a cultura. Então, se o Estado está financiando, e já financia desde Vargas, isso foi até uma política varguista, né? E iniciou e permeou todo o Estado brasileiro desde então. Então, há mais de 100 anos existe investimento de Estado em cultura. Aí eu pergunto, o que seria a cultura brasileira sem o investimento de Estado? Se a cultura brasileira não tivesse recebido, se por exemplo, o que é o futebol, o carnaval, outros nuances culturais, se ela não tivesse recebido dinheiro de Estado, o que seria da cultura brasileira? Seria algo mais espontâneo, mais livre e mais condizente com aquilo que é de fato a cultura brasileira. A verdade é que se passaram 100 anos, nós nunca vamos saber o que seria a cultura brasileira nos últimos 100 anos. Podemos só especular o que será a cultura brasileira quando o Estado parar de investir na cultura. Olha aqui, conversamos essa manhã de terça-feira aqui no Morning Show com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está lançando esse livro Porque o Brasil é um País Atrasado. Está em pré-venda? Está em pré-venda, né? Quando chega às livrarias, estão perguntando os ouvintes aqui no Twitter e no chat. Chega dia 5 de outubro, vai ter o lançamento aqui na Livraria Cultura de São Paulo, no Shopping Iguatemi, às 7 horas da noite, a partir das 7 horas da noite. Ok, obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, hein? Agora 11 horas 21 minutos, horário de Brasília. Aceita um drink? Por favor, querido. Você toma um Metropolitan? Dá pra vir com Dry xarope martini? pra gripe? Tem algum aí? Ô, Vini, Oi. Antes de você falar aí sobre a nova mudança aí na carreira do cantor sertanejo Luan Santana, eu vou colocar uma musiquinha aqui pra te inspirar. A música dele? A música dele, será? Vamos ouvir. Os caras vão... Luan Santana, galera! Ele vai tocar com quem? Com o Metallica? Os fãs do Ed com vão Iron, te Rock in Rio, vão é te isso? caçar depois dessa, hein, meu? Ô, Bruce Dickinson que se cuide, hein, meu? Não, E aí? Tem voz, né, Luan? Pra cantar esse heavy metal pesado aí, né, Edgar? Eu já falei aqui no começo do programa, o Luan vai se dedicar ao heavy metal? Então, na verdade, é um grande suspense. Porque depois desse final de semana aí, de Rock in Rio, parece que o Luan Santana se inspirou e fez algumas postagens nas redes sociais dele com fotos de guitarras e falando, ó, vem novidade por aí. Né? Em uma delas, ele falou assim, ó, resolvi abrir meu novo projeto pra vocês. Estou comemorando agora minha turnê de 10 anos de carreira no sertanejo, né? Esse amor de vocês é bom demais, mas tem uma hora que a gente sente algo dentro que precisa mudar e se arriscar. Portanto, adivinhe, a hora chegou. Por isso decidi que a partir de hoje vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, que é o heavy metal. Hashtag Luan do Metal. Eu acho, sinceramente, atenção Edgar, pro realmente, né? Se põe realmente no heavy metal, é que o sertanejo não era um amor verdadeiro. eu acho que é uma grande trollagem aí do Luan Santana. Você acha que é trollagem? Eu acho. Alguma parceria que ele vai fazer, Mas você acha sei que lá, com tem empresa Sepultura. envolvida? É verdade. É, a gente alguma fica falando aqui, depois é ação. pegadinha, a gente É uma fica com cara pegadinha de do Luan bobo. Santana. Não pode ser verdade. Eu Não gosto pode de ser verdade, todas hein? as pegadinhas. É o marketing pra alguma coisa. Claro, óbvio. Eu acho que é o momento da Paula óbvio. Carvalho falar sobre a investida dela na carreira de atriz. Eu sou a nova Regina Duarte, poucos sabem. Mas o que eu queria saber, você acha que tem empresa nisso, tipo que nem aquele caso da Cláudia Sim, Leite? isso. Ou é só uma trollagenzinha light? Ou ele vai fazer Não. parceria com alguém que tava lá no Rock in Rio? Vai saber. É. Pode ter gravado. Eu acho que tem uma parceria Aerosmith, envolvida e uma sei lá, mas empresa não é envolvida heavy atrás metal, aí também. Não, né? Você acha que tudo isso junto? É. É de graça, Com né, gente? certeza, Fazer com uma dessa de certeza. graça é fogo, Sei, né? eu não sei o que dizer. Tem que ser eu bem não sei. pensado. Não tô apto a opinar. Eu também tô muito confusa. Tô muito confusa com tudo isso. Agora, se for verdade, boa sorte pro Luan Santana. Ô, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, hein? Olha, hashtag metanejo Metanejo, universitário, é. esse novo segmento do qual o Luan Santana é pai. Tá indo muito bem aqui no Twitter, muita gente. Ó, a Stephanie Faria diz marketing, né, amores? Claro. Aí tem mais gente aqui, ó, a Tami Cristine. Hashtag metanejo universitário, o Luan Santana ficou chateado porque não foi chamado pro Rock in Rio. E a Raquel Ribeiro aqui que fala que, na verdade, vai ser o novo gemidão aí, no WhatsApp do Luan Santana, essa história aí. Será? Vai clicar lá e vai ser um gemidão.
Sei que na nossa tag tem muito gif de Beavis and Butthead e outras coisas maravilhosas. É só você entrar e dar uma aceleradinha se quer ganhar prêmio, porque ainda não estamos nos TTs. Hashtag Metanejo Universitário. Corre lá. Deu intimado, hein? Ô, Edgar, desculpa cortar o barato de vocês, mas tem tempo só pra uma notícia e a Ellen tá levantando a mão. Ellen, ok, vamos lá. notícia... Federal, vamos lá. Quer que eu coloque... tinha uma trilha de urgência aqui. Urgência, vamos lá, sei lá, uma jornalista. Urgente, não, Fernando Martins nos mata. Vamos lá, notícia urgente com você, Ellen Brau. Aumenta a pena de José Dirceu, que estava condenado aí a 20 anos de prisão na primeira instância com o Sérgio Moro, agora passa para 30 anos e 9 meses, isso no caso envolvendo propinas da Engevix, 10 milhões de reais ali de propinas da Engevix, e inocenta pela segunda vez o ex-tesoureiro do PT, o tesoureiro Zé Vacari, e tira então novamente o João Vacari Neto, fica inocentado pela segunda vez pela turma lá de Porto Alegre do TRF4. Eles estão abrindo mão dos pau-mandados, porque o Vacari é pau-mandado. Os caras que tem que prender mesmo, né? O Vacari estava condenado a 9 anos. Cometido crime, Ele era condenado a 9 anos na primeira instância, foi absolvido pela segunda vez. Agora o Zé Dirceu era 20 anos na primeira instância e passou para 39 Sim, meses. fechado. E assim terminamos com agora o anúncio do ganhador. Não sei quem tá aí hoje, nosso banco de elenco. A Gabi, querida. Luan Santana, não precisa nem cantar, querido. Você é bom assim, do jeito que você é mesmo. Ô, Gabi, o Augusto Nunes te convidou pra vir aqui ao Morning? O Augusto, ele me liga todo dia. Fala tantas coisas que eu até me perco. É uma loucura. Vai, Gabi. Quem leva, Gabi? Quem leva? Darcy, Edgar. Darcy? Darcy. É homem ou mulher? Homem. Ah, tá bom. E assim a gente fecha o Morning de hoje, prometendo voltar amanhã, a partir das 10 aqui na Jovem Pan. Pode continuar ligando, viu, Augusto? Não tem problema não.